Olá pessoal, tudo bem? Sou o Dr. Guilherme, para quem não conhece, sou pós-graduado em gastroenterologia, endoscopia e colonoscopia. Então hoje vamos falar sobre um assunto muito polêmico e muito discutido entre o pessoal, né? Que é a Durateston. A Durateston, como muitos sabem, é um hormônio anabolizante, certo? Hoje vamos falar sobre seus efeitos colaterais, né? Sobre seus riscos e benefícios. Primeiramente, o que é a Durateston? Então, a Durateston é um hormônio anabolizante, né? É uma testosterona. Na verdade, são 4 testosteronas juntas, né? É um combo, um mix de testosteronas. E dentre elas tem a decanoato, que é a que tem a meia-vida mais longa, de 15 a 21 dias a duração da decanoato de testosterona, né? Então tem diversos tipos, tem 4 tipos, são 4 ésteres de testosterona. E por que ésteres? Ésteres vem de colesterol, né? De gordura. Então, o éster é uma gordura. Por isso que a testosterona ela tem aquele aspecto mais viscoso, tipo um óleo, né? Literalmente um óleo, certo? Então, a Durateston é indicada para quê, doutor? A Durateston é indicada, né? A indicação médica real é para hipogonadismo, que é basicamente a baixa testosterona, né? A baixa produção natural de testosterona pelo testículo. Então, pacientes que têm a testosterona abaixo de 350 é uma indicação de uso de testosterona exógena, né? De uso externo, injetável, por exemplo. Então, a Durateston é indicada para esses casos de hipogonadismo e de testosterona abaixo de 350, certo? O que acontece é que muitos usam, né, off-label aí para ganho de massa muscular, ganho de massa magra, né, e para performance, né? No fisiculturismo isso é muito comum. E quais são os efeitos colaterais? Para a gente médico que cabe orientar sobre os possíveis riscos, né, e efeitos colaterais da medicação e não utilizar sem indicação médica, certo? E com acompanhamento médico, acompanhamento de exames laboratoriais, ultrassom de abdômen, se possível também. Então, os efeitos colaterais, não só do ponto de vista de gastro, né, mas de todo o corpo humano, aí, né, de todos os sistemas, vou falar um pouquinho sobre os efeitos colaterais da medicação. Então, primeiramente, do ponto de vista de gastro, da parte de fígado, né, vamos falar um pouco o que a Durateston pode causar. Então, a Durateston, para o fígado, ela tem um efeito mínimo, né? Ela tem uma baixa hepatotoxicidade. Anabolizante injetável geralmente tem uma ação hepática, né? Ela tem o seu metabolismo hepático, porém é, em menor intensidade, vamos dizer assim, comparado aos anabolizantes orais, que são os 17-alfa-alquilados. Basicamente, todos os anabolizantes orais são hepatotóxicos, são mais hepatotóxicos do que os injetáveis, pois ele tem um efeito maior ali, uma ação mais, um metabolismo mais intenso ali no fígado, certo? Então, a Durateston ela tem uma baixa hepatotoxicidade, né? Ela pode sim aumentar a transaminase, que é a TGO-TGP, mas é como se fosse fisiológico, né? Pode aumentar, mas pouco, né? E na grande maioria não aumenta. Pode também aumentar as enzimas canaliculares, que é a gama-GT, GGT e fosfatase alcalina, né? Porém, também não em valores tão altos, certo? Então, a Durateston, do ponto de vista do fígado, ela é mais tranquila, ela é baixa, ela tem uma baixa hepatotoxicidade comparado a outras drogas, principalmente as orais, certo? Os anabolizantes, né? Falando assim. E quais outros efeitos colaterais tem? Então, ela pode aumentar o hematócrito e a hemoglobina, né? Porque ela estimula a eritropoiese, que é a formação de células vermelhas do nosso sangue, aumentando assim o risco de trombose e eventos cardiovasculares, como infarto agudo do miocárdio, né? Então tem que tomar muito cuidado com o uso prolongado em altas doses não recomendadas, né? Sem indicação médica. Ela pode alterar o perfil lipídico, que é o colesterol, aumentando o LDL, que é o colesterol ruim,
aumentando assim a deposição de placas de aterosclerose, né, nos vasos, nas artérias, isso que aumenta o risco cardiovascular, o risco de infarto, né, e AVC também. E ela diminui o HDL, que é o colesterol bom, né, que protege a gente desses eventos cardiovasculares. Então, por isso que ela tem esse aumento de risco cardiovascular, por aumentar o LDL, diminuir o HDL, além do seu efeito a longo prazo no coração, de hipertrofiar o coração, né? O coração fica mais forte, mais gordo, a parede do ventrículo esquerdo, por exemplo, aumenta, pode causar hipertensão arterial, né? E nesses casos que tem esse modelamento cardíaco, né? É irreversível geralmente esses efeitos colaterais como a hipertensão e a insuficiência cardíaca, que é o aumento do coração. Então tem que tomar muito cuidado com o uso, principalmente prolongado em altas doses. E os hormônios gonadotróficos, que é o LH-FSH, que é o eixo, né, hormonal nosso, eles ficam totalmente inibidos, geralmente de 1 a 2 meses. Geralmente 2 meses já está totalmente inibido o LH e o FSH. Por quê? Porque o nosso, como a gente não, né? Como a pessoa está usando a testosterona exógena, que vem de fora, né? Injetável, o nosso corpo, né? O cérebro entende que, o nosso hipotálamo, né? Ele entende que não precisa de testosterona no nosso corpo, não precisa produzir. Então, dessa forma, ela não manda estímulo lá para nossas gônadas, né? Que é os testículos, e não vai ter assim a produção natural da testosterona. Então, efeitos colaterais após o uso de testosterona também é muito comum. O eixo ele tende a voltar sozinho, mesmo sem uso sem fazer a TPC, sem usar o clomifeno, HCG, ele tende a voltar naturalmente. Porém, ele volta um pouco devagar, né? E nessa queda de testosterona que acontece depois de passar a meia vida da Durateston, por exemplo, cerca de 14 a 21 dias, pode-se ter alteração de humor, queda de libido, né? Então pode causar esses efeitos colaterais, além de labilidade emocional, né? Estresse, ansiedade, depressão, por falta da testosterona, porque ela vai ter uma queda abrupta, né? Porque enquanto está usando tem os picos, né? Em 48 horas ali da testosterona e a queda da testosterona após suspender ela, certo? Então por isso que às vezes usa o clomifeno, HCG para ajudar a voltar o eixo mais rápido. Mas o corpo ele tende a voltar a produzir naturalmente a testosterona, certo? Então são esses os efeitos colaterais, certo? O benefício é de ganho de massa muscular, ela tem efeito anabólico, né? Ela ajuda a fortalecer, aumentar a densidade óssea também, então tem diversos efeitos benéficos, mas tem que sempre atentar aos efeitos colaterais e não fazer uso indiscriminadamente, sem prescrição médica, certo? Então, espero que tenham gostado, se inscreva no canal, vou falar bastante aí sobre os efeitos colaterais de diversos anabolizantes, tanto orais quanto injetáveis. Então não percam os próximos vídeos, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Um grande abraço!